do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado, pois é, mas nem toda linguagem tem esse a conceito. estrutura do tipo inteiro em C. E aí, gente, tudo certo com vocês? Nós estamos aqui hoje para ver um assunto bastante interessante, ainda no tema função. Hoje é a penúltima aula de função. Essa aula a gente vai ver a diferença entre procedimentos e funções, mas nós vamos ver na prática. Vou ter aqui alguns detalhezinhos de teoria, mas eu creio que vai ser legal a gente ver na prática isso, para entender direitinho como é que funciona esse esquema aí. Legal? Então vamos lá. Bom, funções. O que é uma função? O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver o que são procedimentos e qual que é a diferença entre procedimento e função. O que são procedimentos? Bom, em C tudo é função. Vamos fazer o que, camarada? Em C não existe formalmente procedimento. Por exemplo, em Pascal você tem lá a function, que é a função, você tem a procedure, que é o procedimento, tá ok? Aqui você não tem diferença entre procedimento e função. Tudo é função. Só que, na prática, o conceito de procedimento está ali. Tá ok? Qual que é o conceito? Então, olha só. O conceito de um procedimento ele deve ser um bloco de código que executa alguma tarefa específica e não produz nenhum retorno. Então, segundo, se a gente for seguir essa ideia, qualquer função que você criar em C, que você colocar como tipo de retorno void, ele é, na realidade, um procedimento, certo? Então essa que é a grande diferença dos dois, né? Olha só, qual a diferença entre eles, né, os procedimentos e as funções. Quando vemos a execução de um procedimento, ele não tem obrigatoriedade que as funções têm de retornar alguma coisa. Então você fala que uma função ela é do tipo int, ela tem que devolver o inteiro. Se ela é do tipo float, tem que devolver um float, um double, ou enfim, o que você quiser. Procedimento não. Ele é void, ele não vai de forma nenhuma retornar alguma coisa. Ele vai executar e acabou. Vendo isso, nós vamos ver que alguns exemplos que eu já dei para vocês no começo, acho que eu não me engano, na primeira aula de funções, nós criamos funções que não retornavam valor, porque foi uma construção de conhecimento até a gente chegar aqui. Então a gente já viu, meio que sem saber assim, o que é, na realidade, um procedimento, né? Interessante isso daí. Bom, então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ver um exemplo de código. Beleza? Vamos lá então. Então vamos lá, vamos criar aqui dentro de funções mesmo, vou criar um novo arquivo aqui. Vou chamar ele de prodfunc, procedimento e funções.c. Ainda faz parte nós estamos ainda numa parte ainda de fundamento, tá? Então por isso que muitas vezes a gente não faz coisa muito complexa, mas dessa vez a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais útil, um pouco mais elaborada, para a gente poder ter não só o conceito, mas também aprender alguma coisa nova. Então vamos lá, eu vou começar aqui com o meu include padrão, né? std io.h main. E vamos lá. Olha só a minha ideia. A minha ideia é que a gente tem aqui um programinha aonde você entra com o valor de uma conta, ele vai calcular um imposto. Vamos imaginar aí uma lanchonete no Simples vai estar em torno de 4%. Então qualquer produto a gente vai incluir o imposto. Então vai ter o valor da conta, vai colocar lá quantos por cento aquilo lá é imposto, a gorjeta do garçom, os 10% do garçom, calcular o valor total e imprimir. Simples, certo? Então vamos lá, vou criar aqui algumas variáveis do tipo double. Poderia ser float? Poderia, eu quero fazer double dessa vez, certo? Double imposto. Double gorjeta e double valor total. Beleza, tá aqui. Então vamos pedir para o cara digitar o valor da conta. Digite o valor da conta. Beleza, tá aqui, scanf. Porcentagem LF, LF quer dizer double, tá? Ou se você quiser
falar assim long float, ah, que nome bonito, né? Fica mais fácil de guardar, né? Pelo menos para mim, eu gosto de fazer essas comparações para ficar mais fácil de guardar. Então, valor conta. Beleza, aqui eu faço o valor da conta. Agora eu vou fazer o cálculo. Vou calcular aqui o imposto igual o valor da conta vezes 0,04, que é 4%, certo? Vamos colocar aqui para ficar, né? 4%, um comentário aqui. Aqui a gorjeta vai ser igual o valor da conta vezes 0,1. Isso daqui corresponde a 10%. Vamos deixar alinhadinho aqui os comentários, beleza? E agora vamos calcular aqui o valor total. Valor total vai ser igual ao valor da conta mais o imposto mais a gorjeta. Beleza. E agora vamos fazer assim, como se fosse imprimir um ticketzinho, né? Printf, valor do imposto. Aqui a gente vem aqui um porcentagem F, barra N, vírgula imposto, printf, valor da gorjeta, porcentagem F, barra N, vamos pular duas linhas, né, para ter o total geral lá depois. Aqui a gente imprime a gorjeta. E aí, pulando duas linhas, vai vir aqui. Printf. Valor total. Tá, vamos fazer aqui um meio bonitinho aqui assim. Porcentagem F. Pulando linha no final também. Vírgula. Valor total. Beleza, o que esse programa tem de mais? Não tem nada, vamos ver só o funcionamento dele. Opa, deu um erro aqui, vamos ver o que foi aqui. Eu acho que eu escrevi errado, né? Ai, que absurdo! Além de você ter que aprender ser com essa encrenca aqui, é a encrenca da digita errada, né? Brincadeira, mas vamos lá. Printf, acho que agora tá certo, né? Vamos de novo, vamos rodar aqui. Opa, agora deu certo. Então, o valor da conta. Só para a gente testar, para ver se tudo está funcionando direitinho, eu vou colocar aqui, o valor da conta foi 100, então está aqui, ó, 4 de imposto, 10 de gorjeta, valor total R$114. Beleza, vamos rodar de novo aqui, colocando um outro valor qualquer, porque eu já vi que funciona. A conta ficou em R$135,22. Pronto, então está aqui, ó. 5,4088 de imposto, de gorjeta 13,522, valor total 154,1508. Pô, cara, sacanagem, hein? Olha só, é assim que a gente trata? Não, não é. Então nós vamos brincar um pouquinho aqui agora para a gente fazer com que esse código tenha um pouco mais de substância, faça umas coisas mais interessantes, certo? Eu vou desenvolver aqui uma rotina que vai arredondar os valores, certo? Ela é meio ninja, mas eu acho que com um pouco de cuidado aqui dá para entender assim. Deixa eu fechar aqui esse terminal, vou até esconder isso aqui para a gente ter a área aqui para poder trabalhar, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ter que utilizar uma função do módulo de matemática, então daqui a pouco eu falo qual que é a função, explico ela direitinho, tá? Então tá aqui, ó. Math.h, beleza, então a função da matemática está aqui. E é o seguinte, dentro da função matemática, ela tem uma função que faz um número elevado a outro, tá, gente? Vamos colocar assim. Mas tem alguns detalhezinhos na versão da linguagem C agora, de você adicionar a biblioteca de matemática, o math.h, diretamente dentro do seu código. Então parece que algumas funções vêm automático, outras não. E a de potência, raiz quadrada, você tem que fazer um processo no compilador, alterar isso. Como a gente está usando aqui o Visual Studio Code, eu não quero perder meu tempo com isso.
Tá, ok? Então nós vamos desenvolver a nossa função que eleva o número à potência que você quiser. Tá, ok? É legal porque a gente também aprende a criar funções que chamam funções e por aí vai. Certo? Então olha só, eu vou ter aqui, para esse caso específico, eu vou precisar elevar um número inteiro a uma potência inteira e receber um inteiro. Então é uma particularidade também. Então olha aqui, ó, int elevar, eu vou receber um valor inteiro, que é o número que eu quero elevar, int potência, a quanto que eu quero elevar esse número, tá, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma coisa que... Tem várias maneiras de você fazer isso, eu vou fazer uma aqui, não é a mais eficiente, tá? Já estou te falando, mas é a mais fácil de você entender. Então eu vou ter uma variável temporária aqui, que eu já estou colocando ela igual a 1, porque eu vou usar ela na multiplicação. Gente, fica ligado, toda vez que, por exemplo, você vai fazer uma soma, você pensa assim, vou zerar essa variável porque o neutro da soma e subtração é o zero, porque um número mais zero ou menos zero não dá nada. Agora o neutro da multiplicação é 1. Certo? Tanto da multiplicação quanto da divisão. Então, nunca inicialize uma variável que você vai multiplicar ou dividir com zero, porque senão você pode ter o resultado zero, tá? Sempre com 1. Beleza, e aqui também eu vou criar a variável i. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um loop para ele multiplicar, para ele repetir esse loop a quantidade de vezes que a potência pede. Por exemplo, se eu falar que é ao quadrado, ele vai fazer o loop 2 vezes. Falar que é ao cubo, vai fazer 3 vezes. Tá ok? Aqui não vai estar endereçando tudo quanto é coisa. Só por exemplo que eu preciso aqui específico para o caso que a gente vai ver aqui. Então olha só, eu vou falar que esse número temporário vezes igual. O que quer dizer isso daqui? Isso daqui, ó, bom, deixa eu escrever inteiro, aí eu vou te falar o que isso quer dizer. Ó. Temp asterisco igual valor. Isso daqui é a mesma coisa de eu falar temp é igual a temp vezes valor. É a mesma coisa, tá? Mas eu vou voltar aqui como estava antes, que é uma maneira condensada de você fazer isso aí. Então, ele vai multiplicar o valor que está no temp pelo valor que foi passado tantas vezes. Então, por exemplo, se eu falar que é 10 ao quadrado, vai ser 10 vezes 10. 10 vezes 1 vai dar 10, 10 vezes 10 vai dar 100. Se for ao cubo, né? 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, e assim sucessivamente, ok? E aqui, return a variável temporária aí, que era só para fazer o cálculo. Beleza. A função que eleva um número a alguma potência está pronta. Essa não é tão complicada, né? Porque a gente entende a mecânica da coisa. Agora, como é que você arredonda um número? A gente tem que pensar no modelo matemático para resolver isso daí, certo? Então vamos lá. Eu vou devolver um double, por enquanto só função, vocês viram, né? Não fiz nenhum procedimento aqui. Arredondar. Ele recebe um double, que é o valor, e ele recebe um inteiro, que é a quantidade de casas decimais que eu quero. Então, olha só, eu dou para ele um número, ele vai arredondar esse número nas casas decimais que eu determino e ele vai devolver esse número arredondado, tá ok? Primeira coisa, eu vou ter que ter aqui, vou chamar de para arredondar, é uma variável que ela vai conter o quê? Ó, elevar 10 casas. Então, se eu quero arredondar a 2 casas decimais, esse valor para arredondar vai ser 100. Se eu quiser 3, 1000 e por aí vai, tá ok? Então isso aqui é muito importante, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Olha como que é feito o arredondamento. Então eu vou ter aqui uma variável do tipo double, temporária, que ela vai conter o quê? Eu vou converter em inteiro o número que eu passei vezes o para arredondar mais 0,5, mais meio. O que quer dizer isso daí? Por exemplo, eu vou até digitar aqui, ó, só para a gente ter um valor. Por exemplo, eu passei 122,5
3. E eu quero arredondar para 2 casas decimais. Olha o que ele vai fazer. Primeira coisa, ele vai multiplicar, se eu falei 2 casas decimais, vai multiplicar por 100, porque vai ser 10 elevado a 2, já dá 100, certo? Então, esse ponto veio parar aqui. Esse daqui virou um número inteiro assim, ó. Aí eu somei mais ponto 5. Então aqui virou ponto 8. Isso daí por quê? Porque ponto 3 não vai arredondar, tá? Ele vai ficar no valor que ele tinha antes. Se fosse de 5 para cima ele arredonda, de 5 para baixo ele não arredonda. Perceba que aqui ó, ele não vai arredondar, a gente vai chegar lá já. Beleza. Isso daqui eu faço para eu ter esse número aqui. Lembra que era 122,583. Então virou 122,518. Agora, olha só. Vou vir aqui, double, arredondado com casas, é uma variável que eu criei aqui, vai ser o valor disso convertido para double. Lembra que eu vou ter que fazer aqui uma conta que surgiu um inteiro para o meio do caminho, então eu quero ter certeza que vai ser o temp, agora dividido o para arredondar. Beleza. Para arredondar, então, vai fazer o que aqui? Eu vou pegar esse valor temporário e eu vou dividir no para arredondar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar 122,51. Isso aqui vai se perder. Certo? Porque aqui, ó, lembra que aqui eu transformei em inteiro. Lembra? Ó, vamos de novo aqui, vai ficar fácil. Eu tinha esse número. Eu peguei o valor, vamos desde o comecinho. Opa, mas aí eu vou perder o que eu estou fazendo aqui. A gente vai fazer um refazer aqui. Beleza. Vamos de novo aqui. Eu tinha 122, ponto. Vamos pegar um valor qualquer aqui agora. Eu não sei qual que é o que estava lá antes. 353. Eu quero arredondar para 2 casas. Olha o que vai acontecer. Ele vai pegar o valor, multiplicar para arredondar. Então aqui virou, multiplicou por 100 e veio para cá. Beleza. Aí ele somou 0,5. Então aqui virou 0,8. E aí ele transformou inteiro. Percebeu? Transformou inteiro. Então ele ficou esse número aí. Legal? Agora, e se eu tivesse passado 122,357? Olha o que ele vai fazer. Eu venho aqui, multiplico ele por 100. Então ele vai virar 357. Somo meio. Então 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele vai fazer o que aqui? Ó? Vai virar aqui 2 e aqui virou 6. E aí transforma inteiro. Perdeu aqui. E agora dividido pelo valor para arredondar. Pimba! Tem um número arredondado. Entendeu? Então olha que interessante. Como é que você faz para arredondar o número? Matematicamente. Né? Então vamos lá. Você multiplica por 10 elevado à quantidade de casas, soma 0,5, transforma em inteiro, depois você divide de novo pela quantidade de casas. Então, com isso daí, você caminha a vírgulazinho lá e você tem um número arredondadinho. Legal, né? Então agora aqui, ó, return arredondado com casas. Eu vou devolver o número. Pronto, deixa eu tirar isso daqui, porque isso aqui não faz parte do meu código, não. Beleza. Tenho aqui já o número arredondado. Então agora, olha o que eu vou fazer. Ele vai vir aqui, vai continuar igual, vai pedir o número, vai fazer os cálculos. Lembre-se, você só arredonda depois de calculado, viu, gente? Para não ter perda você não ter perda de precisão. Aí, no valor por imposto, ao invés de eu imprimir direto o imposto, eu vou imprimir o arredondar o imposto. Vou arredondar a gorjeta. Opa, mas é arredondar com quantas casas, né, cabeçudo? Falta aqui, ó. Com 2 casas. Com 2 casas. E aí eu vou aqui arredondar o valor total
com 2 casas. Beleza. Então aqui eu tenho esse código. Vamos executar, vamos ver se vai dar certo. Tá? Vamos imaginar um valor qualquer aqui, vai? R$ 125,33. Pimba, olha só. Ele calculou, aqui, logicamente, ele já imprimiu arredondado, né? O 5.01, o 12.53 e o 142.88. Perceba que ele já arredondou em 2 casas. Ah, mas não quero esse mundaréu de 0. Ah, beleza. Então a gente vem aqui, ponto 2F, ponto 2F, ponto 2F. Certo? Ele arredondou, fez direitinho. Podemos imprimir sem arredondar, só para ter certeza que ele está funcionando? Podemos, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, só para a gente ter a certeza, depois a gente joga fora, tá? Eu vou tirar até o ponto 2F aqui, tá? Deixa imprimir o float normal. E aqui sem arredondar. Só para a gente ter certeza que está funcionando. Inclusive eu vou digitar o mesmo número aqui, que é o 125,33. Beleza, vamos rodar aqui, ó. 125,33. Olha só. Sem arredondamento, deu 5.0132. Aqui deu 5.01. 12.533, aqui deu 12.53 e aqui deu 142.876. Olha aqui, ó. Vai arredondar, tem que arredondar. Virou 142.88. Então ele, além de colocar 2 casas, ele arredondou. Bacana, né? Se eu tirar aqui o ponto 2F, vocês vão ver que ainda vai manter aqui o arredondamento. Qual que era o valor mesmo? Era 125,33. 125,33. Ó. Então aqui antes de arredondar é até aqui, né? Ó. 5.0132, 12.533, 142.8762. Aqui, ó, ele ainda tem o resto, mas já está arredondado. Então ele já zerou tudo que vem depois. Certo? Legal. Mas talvez você está falando, ô Nava, legal, você mostrou aqui, mas e procedimento? Então vamos fazer um procedimento também. Isso daqui, ó, são funções que a gente criou. Agora nós vamos criar um procedimento, e esse procedimento, ele vai imprimir o valor em real, com vírgula direitinho. Não é igual tá aqui, 142.88 e um monte de zero. Eu quero que ele imprima o símbolo de real, cifrão, 142,88. Então nós vamos fazer uma gambiarra federal aqui, meu amigo. Vamos lá. Eu vou criar aqui então, deixa eu fechar aqui para ganhar espaço. Depois de tudo aqui antes do main, eu vou criar um procedimento. Como que eu crio um procedimento? Void. Sempre que você tiver uma função em C que começa com void, você pode encarar isso como um procedimento, tá? Porque no frigir dos ovos, qual que é a diferença de função e procedimento? Procedimento é uma função que não devolve valor. Basicamente é isso, tá? Porque como em C tudo é função, então é essa a ideia. Então nós vamos chamar esse procedimento de imprime em real. Beleza, e ele vai receber o quê? Vai receber aqui um valor. Certo? Então olha só, eu já vou ter arredondado o valor bonitinho, ele foi lá, todo pimpão e já preparou tudo para mim. Agora simplesmente eu vou imprimir em real, tá? Para a gente fazer isso, ele tem maneiras mais eficientes do que essa que eu desenvolvi aqui, mas é só para a gente começar a brincar. Tem algumas coisas que talvez você ainda, talvez não, com certeza você não viu ainda, que são vetores e tudo mais. Nós vamos utilizar algumas coisas assim, mas fique calmo, nós vamos chegar lá, você vai entender. Então eu vou ter aqui uma variável do tipo double, que é a parte inteira do número. Beleza, eu vou ter aqui também um outro double, que é a parte decimal. E eu vou ter aqui um vetor chamado string decimal,
Na realidade é uma string, né? De 20 posições. Então é um vetor de char de 20 posições. Todo vetor de char, como é que a gente encara dentro de C? Como string, tá? Então é uma string isso daqui. Então vocês vão ter aí um vislumbre de vetores e strings nessa minha brincadeira aqui, certo? Bom, eu vou precisar de uma biblioteca do stdlib, né? Tá? Então eu vou vir aqui, ó, include stdlib.h para poder funcionar isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é separar os valores da parte decimal da parte inteira. Aí talvez você está falando, mas peraí, Nava, não tem como uma função devolver duas coisas, ela devolve uma só. Tá, calma. Tem algumas coisas aqui que vai ser meio caixa preta para você, tá? Mas no decorrer do curso a gente vai aprender vetores, passagem de parâmetro por referência. Vocês vão ver que, por exemplo, o scanf recebe o endereço de uma variável. Então, quando o scanf altera internamente o valor da sua variável, ele está, de certa forma, dando dois retornos separadamente, né? Então, olha só o que essa função faz. Nós vamos utilizar uma função chamada modf. O modf faz o quê? Ele recebe um valor e ele devolve a parte decimal e ele tem condição de alterar uma variável contendo a parte inteira desse número, tá? Então, olha só, eu vou falar que a parte decimal vai receber o modf do valor que eu quero processar e ele vai alterar, então eu tenho que colocar aqui o e-comercial como endereço, a variável parte inteira, e com isso daqui eu tenho uma função que retorna basicamente dois valores, né? Um valor pela parte decimal e outro valor aqui pelo parâmetro parte inteira. Então ele vai alterar essa variável parte inteira com base no valor e vai devolver a parte decimal aqui. Beleza. Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar aqui uma função que ela é parente próxima do printf. Então nós vamos utilizar essa função para que ela possa gerar uma string formatada para mim. Então, olha só, ela chama-se snprintf, certo? Interessante, né? Tem o nome printf aí. Mas como que ela funciona? Bom, primeira coisa que ela recebe é aonde você quer alterar. Então, aqui um vetor de char, ou seja, uma string, né? String decimal, eu vou alterar isso daí. Eu tenho que falar qual que é o tamanho máximo. Então, aqui 20. Aí depois, eu vou ter aqui um modificador igual do printf, o porcentagem.2f. Lembra do ponto 2f? Então ele vai vir aqui e vai pegar a parte decimal. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o double parte decimal e vai converter isso para uma string que tem os caracteres da parte decimal com apenas duas casas depois da vírgula. Então ele vai retornar o quê? Vamos supor que eu mandei 122,15. Então na parte inteira vai ter o 122, na parte decimal vai ter 0,15, certo? E aí eu vou converter isso para 0,15 em string. Então ele vai fazer, vamos supor que alguma coisa assim, ó, 0,15. Tá? Como caractere, não como número. Então aqui eu tenho a posição 0 do meu caractere, eu tenho a posição 1 do meu caractere, posição 2 do meu caractere, posição 3 do meu caractere. Certo? Porque aí ele deixou de ser um número e passou a ser uma string. Beleza. Por que eu preciso disso? Calma, você vai entender. E esse procedimento, ele não retorna nada, mas ele imprime o seguinte. Símbolo do real, espaço. Porcentagem de. Eu vou escrevendo aqui para que a gente entenda. Ele vai, primeiro, vai pegar o double da parte inteira, vai converter isso em inteiro e vai imprimir aqui, tá? Depois eu vou colocando mais coisa aqui ainda, só para você entender. Olha só, vamos supor de novo lá aquele valor 122,15. Então, quando eu passei para ele o valor 122,15, a parte inteira ficou com vai ficar, né, com 122,0000. A parte decimal vai ficar com 0,15.
Entendeu? Então, por isso que eu tenho que converter isso aqui, ó. Quando eu pego a parte inteira e converto para inteiro, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai jogar fora a parte decimal. Porque é isso que eu quero, 122. Beleza. A parte decimal, eu converti isso daqui para uma string contendo o quê? Somente 2 casas depois da vírgula. Então, isso aqui ele já jogou fora. E a string tem o caractere 0 na posição 0, o caractere ponto na posição 1, o caractere 1 na posição 2 e o caractere 5 na posição 5. Na posição 3. 0, 1, 2, 3. Beleza. Então agora o que falta eu fazer? Bom, eu vou colocar aqui, ó, o real, a parte inteira, vírgula, 2 caracteres. Porcentagem C, porcentagem C. Tá? Tem outras maneiras de fazer isso aqui que eu acho que ficaria até melhor. Mas enfim, vamos deixar como está aqui, certo? Então ele vai pegar aqui a parte inteira, aí ele vai pegar da string decimal a posição 2, vírgula, da string decimal a posição 3. Certo? Então se eu passar 122.15, ele vai colocar R, cifrão, espaço 122,15. Direitinho, vai ficar bonitinho. Beleza. Aqui nós não estamos endereçando, por exemplo, o separador de milhar, tá? Que é o ponto, né? Por exemplo, 1532,22. O certo seria 1.532,22. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos só separar a casa os números decimais, para que a gente não fique também complicando tanto a vida, tá? Então vamos lá. Como eu já sei que isso aqui está funcionando, né? Que a gente já fez, então vamos tirar isso aqui agora. E vamos brincar um pouquinho aqui. Então eu vou escrever valor do imposto, só o texto, porque agora eu tenho uma função que vai fazer isso para mim. Beleza, qual que é a função? Imprime em real. O que ela vai imprimir em real? Opa, paguei demais. O arredondar do imposto com 2 casas. Olha só aqui também uma coisa legal. Eu estou pegando uma função, ela vai devolver um valor e eu estou repassando o valor que essa função está me devolvendo para um procedimento. Eu posso fazer isso também, repassar para uma função? É claro que sim, tá? É parâmetro, então você pode passar. Então, ó, eu tenho a chamada da função arredondar imposto com 2 casas, o resultado disso eu repasso para o procedimento imprime em real. Certo? Beleza, continuando aqui então. Valor da gorjeta. Beleza, vamos lá. Imprime em real o arredondar da gorjeta. Depois aqui, valor total. Eu vou chamar aqui o imprime em real o arredondar do valor total. Ok? Vamos ver se isso aqui funciona, vai? Vamos rodar. Então, vou passar até o mesmo valor aqui, porque a gente sabe que é 42,88 aqui, ó. Então, a gente vai pegar aqui que era o valor 125,33. Beleza. 125,33. Olha só que bonitinho que ficou. Então, se a gente olhar aqui, ó, é 501, 1253, 142,88. Então, valor do imposto 5,01, valor da gorjeta 12,53, valor total 142,88. Beleza? Complexo um pouco aqui, mas também não é um negócio de 7 cabeças. Se você... Eu acho que eu expliquei direitinho o código aí, mas se você tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem, tá? Interage comigo aí nas mensagens do vídeo. Beleza? Bom, o que vocês acharam? Legal? Código meio complexo, sim, concordo, mas eu acho bastante interessante a gente começar a incrementar o nosso código para não ficar na mesmice de código muito simples, não é verdade? Eu creio que logo a gente já vai começar a criar alguns projetinhos um pouco mais elaborados. Beleza? Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. Do tipo inteiro. Bom, em Java, então sempre orientado. Pois é, mas nem toda linguagem tem esse conceito. estrutura do tipo inteiro em C